Chegamos ao nosso 9º episódio da série 4 da redação e os temas de hoje serão a ética no serviço público, o meio ambiente e a violência no Brasil, beleza? Meu nome é Byron Emiliano, sou professor e coach para concurso. Se você também quiser ter a sua redação corrigida, me mande um e-mail, professorbyronemiliano@gmail.com, e conheça mais um pouco sobre o meu programa de mentoria do zero à aprovação, clicando aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal, deixem um like, curtam o vídeo e compartilhem. Valeu, grande abraço! Vamos para mais a correção de redação, desta vez sobre relacionamento humano no serviço público, né? Falar sobre os aspectos que caracterizam o serviço público de qualidade, formas de ocorrência de abuso de autoridade, né? E o papel da ética no serviço público, beleza? Então a redação como um todo, né? A letra, os parágrafos, os conectores, isso aí tudo tá ok, né? Apesar de que a gente vai ter algumas coisinhas aqui que melhorar, tá bom? Então, ó, vamos lá. Conectores atualmente no Brasil, como também nesse contexto, tais como, bem como, no que diz respeito, como por exemplo, dessa forma, em relação a, diante disso, assim como, por fim, quanto a, pois e como consequência, beleza? Então isso aí, tudo ok, tá? Então vamos lá. Atualmente, no Brasil, os serviços públicos prestados pelo Estado são fundamentais para a garantia dos direitos sociais previstos constitucionalmente, como também a dignidade da pessoa humana. Excelente, cara, muito bom. Nesse contexto, a fim de assegurar tais prerrogativas, faz-se necessário analisar alguns critérios, tais como o serviço público de qualidade, o abuso de autoridade, bem como a ética no serviço público. Aqui, olha só, quando a gente fala critérios, o ideal é que a gente consiga mensurar algo, tá? Porque assim, se só falar o que o serviço público de qualidade, beleza. O que você está mensurando? É a qualidade? Entendeu? Beleza, então coloca tais critérios como o padrão de qualidade no serviço público, aí beleza, esse é um critério. Qual que é o padrão de qualidade? Tem que ter um padrão, então esse é o critério que tem que ser seguido, né? Por exemplo, a ocorrência, né, ou incidência, ou a quantidade, enfim, a ocorrência do abuso de autoridade, então isso é um critério também, ocorre, não ocorre, ou a quantidade que tem ocorrido, tá bom? Bem como, né, a prática da ética no serviço público, não simplesmente a ética. Então as palavrinhas aqui, né, vamos dar uma temperada aqui na parada, beleza? No que diz respeito aos aspectos que caracterizam o serviço público de qualidade, tem-se que a administração pública possui a obrigação de assistir os princípios constitucionais, como por exemplo o da impessoalidade e o da eficiência. Então, cara, eu entendi, né, o que você quis dizer em relação a isso, de assistir. Quem assiste, né, é como se fosse assim, ó, a administração pública assiste, ela ajuda, né, os princípios constitucionais, mas eu não acho que aqui seja o melhor verbo. Aqui eu acho que o melhor verbo seria cumprir. Então possui a obrigação de cumprir os princípios constitucionais, beleza? Como por exemplo o da impessoalidade e o da eficiência. Dessa forma, os entes federativos irão se nortear nesses aspectos com a finalidade em assegurar a qualidade dos serviços prestados. Cara, aqui você fez um argumento circular, você comentou o argumento, falou o que era e voltou para a mesma coisa, falou a mesma coisa aqui. Aqui eu acho que você poderia ter citado alguns exemplos, entendeu? De como que a gente teria, então, de fato, né, esses quesitos aqui da impessoalidade, da eficiência, enfim, tá? Então acho que aqui você poderia ter citado alguns exemplos práticos. Em relação às formas de ocorrência de abuso de autoridade, compreende-se que a lei tal prevê expressamente um rol exemplificativo de condutas. Diante disso, citas o vexame, a violação de probidade, a submissão do preso a interrogatório fora do horário estabelecido em lei, assim como a violação domiciliar de forma ilícita. Perfeito, perfeito esse parágrafo. Por fim, quanto à ética no serviço público, entende-se que é imprescindível, pois por meio desse mecanismo, a interação entre os servidores e a população fica flexibilizada. Cara, a palavra flexibilizada aqui também eu acho que não coube bem, né? A ética flexibiliza alguma coisa? Eu acho que não. Eu acredito que você poderia ter colocado, né, dentre várias outras coisas, mas ó, né, pois por meio desse mecanismo, a interação entre os servidores e a população, né, se dará de forma respeitosa, ou mais harmoniosa, ou, né, com todo o padrão de moral, né, e de forma educada, enfim, de alguma coisa nesse sentido, mas flexibilizada não. Como consequência, uma das principais funções da ética é determinar normas e protocolos aos profissionais com o objetivo de atender, né, ao interesse da coletividade. Cara, perfeito, né? Então o texto está muito bom, tem só algumas coisinhas assim que a gente precisaria melhorar, beleza? Então é isso aí, grande abraço, tamo junto, valeu!
questão de redação, dessa vez sobre o meio ambiente, né? A redação ficou muito boa, a letra tá ok, tá? A divisão dos parágrafos também, margem direita, margem esquerda ok, tá bom? E uso dos conectores aqui, ó. No entanto, nesse viés, primeiramente, ademais, além disso, visto que nesse cenário, nesse sentido, porém, soma-se a isso, esse aqui a gente vai substituir um pouquinho, né? Outro ponto e portanto, beleza? Então, ficou muito bom. Né? E aqui tem algumas coisinhas que a gente precisa melhorar, mas pouquíssimas mesmo, realmente o texto ficou muito bom. Tá? Então a Constituição Federal Brasileira assegura no artigo 225 o direito a todos ao meio ambiente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Perfeito. No entanto, há problemas que se contrapõem à norma supracitada, entre eles o aumento do número de queimadas na região amazônica, bioma essencial, na qual se encontram espécies ameaçadas de extinção. Vamos lá. Quando você colocou na qual, você está querendo se referir à amazônica. Porém, quando você colocou a vírgula ali e começou bioma essencial, aí muda o sujeito. Agora você está se referindo a bioma. Então, ó, número de queimadas na região amazônica, vírgula. Agora você vai explicar o que é a região amazônica. Bioma essencial, no qual, tá? Então você tem que colocar no qual se encontram espécies ameaçadas de extinção, beleza? Por isso que eu marquei aqui. Cadê? Beleza. Nesse viés, cumpre ressaltar o direito das populações ribeirinhas indígenas do uso racional das terras e que, por sua vez, vírgula, necessitam realizar queimadas em determinadas áreas destinadas ao plantio para seu sustento. Tá? Então, vírgulazinha aqui e aqui esse errinho de concordância. Tá? Então, primeiramente, verifica-se uma crescente pressão internacional sobre o governo brasileiro acerca do tema. Ademais, há registro de aumento em cerca de 50% de focos de incêndio na região da Amazônia Legal, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Além disso, essas informações ressaltam que os dados obtidos foram de uma época propícia de ocorrência de queimadas, visto que o tempo seco, comum à época, favoreceu a propagação. Nesse cenário, vírgula, faltou a vírgula aqui, os dados não apontam o quanto desses focos são de fato de origem criminosa ou se provocados pelo uso das populações acima citadas. Perfeito, muito bom mesmo. Né? Aqui, um errozinho, tem uma rasura e tem uma vírgula. Próximo parágrafo. Nesse sentido, nota-se que essa cobrança de órgãos e governos internacionais, inclusive com ameaças de sanções econômicas, reverberam de forma significativa no âmbito interno. Porém, não leva em consideração a necessidade dessas populações de prover seu sustento e direito de uso comum da terra, também assegurado pela Constituição. Soma-se a isso, por se tratar de uma região interna do país, se reveste de flagrante desrespeito à soberania e à autodeterminação dos povos, ponto pacífico do direito internacional. Tá vendo aqui que eu marquei aqui? O ideal aqui realmente era ou você reescrever, ou então você tem que substituir esse soma-se a isso, porque não coube bem. Vou ler de novo. Soma-se a isso por se tratar de região interna. Porque normalmente você deveria colocar o quê? Por se tratar de uma região interna, não sei o que, então a gente vai ter isso, isso e isso. Tá? Ou então, eu sugeri aqui para você o seguinte, colocar além do mais. Você falou uma coisa, porém não leva em consideração a necessidade das populações de prover seu sustento e direito do uso comum da terra, também assegurado pela Constituição. Ponto. Além do mais, por se tratar de uma região interna do país, se reveste de flagrante respeito à soberania e à autodeterminação dos povos, ponto pacífico do direito internacional. Beleza? Então, outro ponto a ser considerado é o fato de queimadas também serem praticados no lado boliviano e não receberem críticas tão veementes quanto às ocorrências. Olha só, não tinha nem visto essa crase aqui, hein? Quanto às ocorrências, mais um errinho aqui. Do lado brasileiro, o que denota certa desarrazoabilidade dessas críticas. Essa palavra foi difícil, hein? Meu Deus. Portanto, cabe aos três poderes resolverem a questão seguindo os parâmetros internos, que eu falei, cabe ao poder público, cabe ao governo, de forma geral, os três poderes, acho que não faz, assim, não precisaria separar isso assim, no sentido de investigar e punir possíveis ações criminosas, ao Poder Executivo aumentar a fiscalização dessas regiões, vírgula, além de prover a educação dos habitantes da região concernente aos riscos dessas ações para o bioma em questão. Aí você colocou, isso fará mais sentido ao que é preconizado pela Constituição.
prefiro sempre começar um novo período com conector, então colocar dessa forma, tais medidas, que é o que você comentou anteriormente, trarão, né, mais sentido ao que é preconizado, ou farão mais sentido, enfim, tais medidas farão mais sentido ao que é preconizado pela Constituição, beleza? Então é isso aí, a redação ficou muito boa, excelente, parabéns mesmo. Valeu! E vamos para mais uma correção de redação. Então, desta vez, o tema aqui, ó, sobre a violência no Brasil, né? Então vamos lá, cara, em relação ao texto como um todo, né, eu queria que você tivesse a seguinte percepção. Aqui na margem direita, a gente tem diversos probleminhas aqui, você passando um pouquinho da margem, tá? Não é muita coisa, mas assim, eu prezo por um texto perfeito, limpo, clean, entendeu? Então tem aqui, tem aqui, tem aqui, tá? Então tente respeitar e colocar o tracinho, quando for fazer divisão silábica, ainda dentro dos limites, tá bom? Esse tracinho não pode ser do lado de fora, não. Então a margem esquerda tá ok. Em relação aos conectores, expressões, né? Como por exemplo, com isso, primeiramente, consequentemente, com isso, de novo, tá? Então esse com isso aqui de novo, vamos colocar ele aqui vermelhinho. Então, ó, repetição, tá? Cara, assim como, por fim, e é isso. Então, com isso, né, a gente pode colocar então, assim, dessa forma, dessa maneira, tá? Então vamos escrever aqui, vamos substituir isso aqui por dessa maneira, tá? Opa, dessa maneira. Então vamos lá. Além disso, o que mais que a gente tem? Cara, problema grave aí no uso das vírgulas, tá? Então você está separando sujeito de verbo, você está colocando vírgula onde não tem, onde precisa ter você não está colocando. Então vou te dar alguns exemplos aqui, eu queria que você tivesse mais atenção ao uso da vírgula e estudasse com calma, beleza? E além disso, né, alguns termos coloquiais aqui também que você utilizou, que eu acho que o texto ficou muito assim, não o texto como todo, no local desse termo, né, ficou ruim e a gente precisa melhorar. Beleza? Então vou passando aqui parágrafo a parágrafo pra gente ir tratando aqui. Então, ó, o Brasil é um país com vários destaques mundiais, uns ótimos e outros nem tanto. Olha isso aí, cara, uns ótimos e outros nem tanto. Né? Então, assim, não ficou legal, né? Beleza, Brasil é um país do futebol, é um país de não sei o que, da música. Então, cara, o texto vai tratar sobre violência, tá? Então você pode falar assim, você poderia falar, ó, apesar de o Brasil ter vários destaques mundiais positivos, como XYZ, ainda, né, possui um elevado índice de violência, né, no país, ponto. Tá? Então se você quiser ressaltar o Brasil e depois meter o pau, beleza. Ou então você pode falar diretamente, né? No Brasil, atualmente, o número de violências, né, tem crescido largamente em todas as capitais ou no país como um todo, devido a isso, isso, isso e isso. Dessa forma, ou por isso, a gente, né, não nós assim, deve-se estudar, ou enfim, as possíveis causas, que você colocou que origens, as consequências e também as formas de, né, se resolver essa situação. Beleza? Estou só colocando alguns brainstorms aqui só para você entender como que a gente poderia elaborar essa introdução melhor. Então a introdução aqui ficou péssima. O Brasil é um país com vários destaques mundiais, uns ótimos e outros nem tanto. Parece que você está trocando uma conversa, então seja mais objetivo, cara, não seja coloquial. Aí dentre esses, cita-se os vários tipos. Você acabou de falar, o Brasil tem vários destaques, agora vários tipos. Então não use repetição, tá? Esqueça essa repetição. Cita-se os vários tipos de violência, como por exemplo a urbana. A mesma, aí você colocou vírgula, vem crescendo cada vez mais. Então, ou seja, a mesma quer dizer o sujeito, né? Ela vem crescendo, a mesma vem crescendo cada vez mais, não precisa daquela vírgula ali, tá? Porque a mesma já está sendo o sujeito da parada. A mesma, né, ou seja, ela vem crescendo cada vez mais, principalmente nos grandes centros. Com isso, é importante discutir sobre as raízes que dão origens, né, a responsabilidade do Estado e também, aí faltou uma vírgula, possíveis medidas de combate à violência, de combate à violência brasileira. E olha só, não tinha nem percebido, né? Deve ser combate, mas aqui ficou faltando o T, né? Combater. Cadê? Ficou faltando lá no final. Então toma cuidado com isso também. Então veja só, outra coisa, que dão origens. Cara, é muito melhor você colocar com isso. É importante discutir, né, sobre as causas, sobre as principais causas, né, qual a responsabilidade do Estado e também, né, as possíveis medidas de combatê-la.
enfim, de combater a violência brasileira e tudo mais, tá? Mas beleza, em relação ao finalzinho, tá ok, a introdução você já elencou as 3 coisas que você vai desenvolver nos parágrafos subsequentes, então isso tá ok. Né? Eu só achei que assim, que dão as raízes que dão origens, né? As raízes que dão origem à violência. Você pode ter vários tipos de violência, mas as raízes que dão origem à violência, né? Beleza? Aí primeiramente, frisa-se, eu li frisa-se aqui, com um Z, tá? Então aqui, ó, 10 flexão por esse aqui. Primeiramente, frisa-se que, aí vem a vírgula. Você colocou primeiramente, vírgula, frisa-se, vírgula, que é a violência? Não, entendeu? É primeiramente, frisa-se que a violência urbana possui diversas origens de causa. Origem de causa, cara. É uma repetição, tem diversas origens, né? Mas dentre elas pode se destacar a desigualdade social. Então tem diversas causas, mas dentre elas pode se destacar a desigualdade social, né, que infelizmente rotula os membros de uma sociedade, tá? Consequentemente, o desequilíbrio econômico também influencia nas condutas criminais entre a população. Aí aqui não coloca, cara, consequentemente, então você está querendo falar que é em função da desigualdade social, né? Aqui, como você vai acrescentar algo, eu acho que valeria a pena você colocar um além disso, além do mais, o desequilíbrio econômico, né, presente na sociedade, através da desigualdade social, o desequilíbrio econômico visível na desigualdade social, também influencia nas condutas criminais da população. Pois, afinal, vive-se diariamente atrás de recursos básicos para uma vida digna ou até mesmo para somente sobreviver. Tá vendo esse pois, afinal? Isso também deu o mesmo tom de coloquialidade do que deu lá em cima também. Aquele negócio assim, uns ótimos e outros nem tanto, tá? É como se assim, pô, afinal, né, tá todo mundo corre aí, tentando conseguir a vida, então seja mais objetivo, tá? Seja mais objetivo. Beleza. Cadê? Outra importante questão, aqui falta um é a intolerância ideológica, né? Vírgula, que muitas vezes leva à morte pelo simples fato de não aceitar o próximo, né? Olha só, a intolerância ideológica que muitas vezes leva à morte pelo simples fato de não aceitar o próximo. Eu fico um pouco na dúvida em relação ao que você quis dizer aqui. Eu entendi no sentido assim, beleza, existe a intolerância ideológica entre pessoas e por conta disso elas brigam e isso causa a morte. É isso, né? Porque não é exatamente o que está escrito. Você está falando que a intolerância ideológica leva à morte, né, pelo simples fato de não aceitar o próximo. Enfim, de não aceitar as ideias ou o pensamento do próximo. Poderia ter escrito isso aqui de uma forma melhor. Em razão disso, o poder público possui o dever, novamente aqui é outra vírgula, em razão disso, o poder público possui. É o sujeito e o verbo, não tem essa vírgula aqui, ó. O poder público possui o dever de combater qualquer fator que possa sedar. Cara, não entendi o que está escrito aqui. Tais fatos, principalmente os citados anteriormente, tá? Eu não gosto de fazer isso normalmente, assim, citados anteriormente, tá? Eu acho que não vale a pena dentro de uma redação assim, já com um texto muito curto. Eu acho que era melhor, você poderia ter falado no parágrafo anterior, por exemplo, já que você está falando sobre o parágrafo anterior, tá? Aí, dessa maneira, com isso você já usou, e se eu não me engano, principalmente você já usou também em algum lugar aqui, cara. Enfim, acho que não, né? Beleza, então não. Então, dessa maneira, é necessário rever as medidas de combate nesse quesito para começar a ter mais controle preventivo, vírgula, assim como o repreensivo também. Nem precisa do também, assim como o repreensivo, tá? Por fim, é de suma importância, aí você colocou vírgula de novo, não tem, é de suma importância tomar medidas para o enfrentamento contra a violência brasileira. Ponto. Agora olha só o tamanho desse período, cara. Cada 3 linhas você tem que quebrar um período, ponto, conector, começa de novo. Passou 3 linhas, ponto, conector, começa de novo. Porque senão a ideia fica gigante, você vai falando um monte de coisa e o texto não fica correto. Então, olha só, começou aqui. Tais medidas, tem uma vírgula aqui que não deve, né?
tais medidas devem abarcar tanto o lado anterior como investir mais na educação básica do ser humano para que ele possa aprender que o crime é errado, como também no lado posterior à violência, como medidas legais mais inteligentes e eficazes para a pessoa nessa situação, para a pessoa nessa situação possa compreender que a criminalidade não vale a pena. Também assim, péssimo, muito, muito ruim. Se você quer falar sobre duas coisas, eu também não entendi esse negócio anterior e posterior. Realmente, eu acho que não entendi, né? Não sei se é antes da violência ser cometida e depois da violência ser cometida, mas você tem que reestruturar um pouco melhor essa conclusão e, obviamente, retomar aquilo que você disse anteriormente, tá? Então, isso faz parte da introdução, você elencar o problema, né? Então, beleza, é importante tomar medidas para reprimir a violência brasileira, né, em função disso, daquilo, e é por aí, cara. Então, assim, eu acredito que você precisa reescrever o texto como um todo, tá? O segundo parágrafo e o terceiro parágrafo estão um pouco melhor, mas a introdução e a conclusão ficaram aqui devendo bastante, tá bom? Então é isso aí, qualquer dúvida, estou na área, é só me chamar. Valeu!